E aí galera, Charton Baggio aqui e seja bem-vindo ao Vida PNL. Argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar informação, é falar a razão do outro, demonstrando, provando. Etimologicamente significa vencer junto com o outro, com mais vencer, convencer, e não contra o outro. Persuadir é saber gerenciar relação, é falar a emoção do outro. A origem desta palavra está ligada à preposição per, por meio de, e suada, a deusa romana da persuasão. Significa fazer por algo por meio do auxílio divino. Fica aqui comigo até o final e vamos entender um pouco mais sobre a arte da persuasão. 5, 4, 3, 2, 1. Mas em que convencer se diferencia de persuadir? Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar o outro para agir. Quando persuadimos alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. Muitas vezes conseguimos convencer as pessoas, mas não conseguimos persuadi-las. Podemos convencer um filho de que o estudo é importante e, apesar disso, ele continuar negligenciando suas tarefas escolares. Podemos convencer um fumante de que o cigarro faz mal à saúde e, apesar disso, ele continuar fumando. Algumas vezes, uma pessoa já está persuadida a fazer alguma coisa e precisa apenas ser convencida. Precisa de um empurrãozinho racional de sua própria consciência ou da de outra pessoa para fazer o que deseja. É o caso, por exemplo, de, vamos supor, um amigo que quer comprar um carro de luxo. Ele tem o dinheiro para isso, mas ele hesita em fazê-lo por achar mera vaidade. Nós precisamos apenas dar-lhe uma boa razão para que ele faça o negócio. Às vezes, uma pessoa pode ser persuadida a fazer alguma coisa sem estar convencida. É o caso de alguém que consulta uma cartomante ou vai a um curandeiro, apesar de racionalmente não acreditar em nada disso. Argumentar é, em última análise, a arte de gerenciar informação, convencer o outro de alguma coisa no plano das ideias e de gerenciar a relação, persuadi-lo no plano das emoções a fazer alguma coisa que nós desejamos que ele faça. A primeira condição da argumentação é ter definida uma tese e saber para que tipo de problema essa tese é resposta. Se queremos vender um produto, nossa tese é o próprio produto. Mas isso não basta, é preciso saber qual a necessidade que o produto vai satisfazer. Um bom vendedor é alguém capaz de identificar necessidades e satisfazê-las. Um bom vendedor de carros saberá vender um automóvel de passeio a um cliente que se locomove apenas no asfalto, e um utilitário aquele que tem que enfrentar estradas de terra. No plano das ideias, as teses são as próprias ideias, mas é preciso saber quais as perguntas que estão em sua origem. Se eu quero vender a ideia de que é preciso sempre poupar um pouco de dinheiro, eu tenho que saber que a pergunta básica é: o que eu faço com o dinheiro que eu recebo? Muitas pessoas se queixam de que nas reuniões da empresa
Suas boas ideias nunca são levadas em consideração. O que essas pessoas não percebem, gente, é que essas ideias são respostas a perguntas que elas fizeram a si mesmas, dentro de suas cabeças. Ora, de nada adianta lançar uma ideia a um grupo que não conhece a pergunta. É preciso primeiro fazer a pergunta ao grupo. Quando todos estiverem procurando uma solução, aí sim é o momento de lançar a ideia. Como se lança uma semente em um campo previamente adubado. Uma segunda condição da argumentação é ter uma linguagem comum com o auditório. Somos nós que temos que nos adaptar às condições intelectuais e sociais daqueles que nos ouvem, e não ao contrário. Temos que ter um especial cuidado para não usar muitos termos de informática, que chamamos em PNL de digitalês, para quem não é da área da informática ou da engenharia, e assim por diante. Muito mais importante que a linguagem tecnicista é a linguagem sensorial, fazendo a audiência ver, ouvir e sentir. A terceira condição da argumentação é ter um contato positivo com o auditório, com o outro. Este é um dos pilares da PNL, o pensar positivo, o foco no resultado e não no problema. Estamos falando outra vez de gerenciamento de relação. Nunca diga, por exemplo, que você vai usar 5 minutos de alguém se vai precisar de 20 minutos. É preferível, nesse caso, dizer que vai usar meia hora. Muitas vezes, há necessidade de respeitar hierarquias e agendas. Faça isso com sinceridade e bom humor. Outra fonte de contato positivo com alguém, com o outro, é saber ouvi-lo. 99% das pessoas não sabem ouvir. A maior parte de nós tem a tendência de falar o tempo todo. É preciso desenvolver a capacidade da audiência empática. Pathos, em grego, além de enfermidade, significa sentimento. Em preposição, significa dentro de. Ouvir com empatia quer dizer ouvir dentro do sentimento do outro. As palavras são escolhidas inconscientemente. É preciso prestar atenção a elas, percebendo o canal sensorial e a sequência de predicados visuais, auditivos e sinestésicos que o outro lado usa. É preciso prestar atenção também ao som da voz, ao tom do outro. É por meio da voz, mais especificamente com o tom de voz, que expressamos alegria, desprezo, tristeza, medo, raiva. Às vezes, a maneira como uma pessoa usa sua voz nos dá muito mais informações sobre ela e do que o sentido lógico daquilo que diz. Devemos também aprender a ouvir com os nossos olhos a postura corporal do outro, suas expressões faciais, a maneira como anda, como gesticula, como respira e até mesmo a maneira como se veste, nos dão informações preciosas. Finalmente, a quarta condição, e a mais importante delas, agir de forma ética. Isso quer dizer que devemos argumentar com o outro de forma honesta e transparente. Caso contrário, a argumentação fica sendo sinônimo de manipulação. O fato de agirmos com honestidade nos confere uma característica importante em um processo argumentativo: a credibilidade. Para ter credibilidade, é preciso apenas comportar-se de modo verdadeiro, sem medo de revelar propósitos e emoções. Assim como as pessoas possuem detectores de inconscientes, de interesse sexual em relação ao sexo oposto, capazes de decodificar posturas corporais, expressões faciais e tons de voz, elas também possuem detectores de credibilidade em relação ao outro. Para ter credibilidade, basta procurar a criança que existe dentro de nós.
As crianças não dizem aquilo em que não acreditam e não fingem o que não sentem. Se elas estão tristes, seus rostos refletem nitidamente a tristeza. Se estão alegres, refletem essa alegria. Ao longo da vida, nós adultos é que desaprendemos a espontaneidade, depois que outros adultos nos ensinaram a separar nossa inteligência e nossas emoções. Vimos aqui que persuadir é conseguir que as pessoas façam alguma coisa que queremos. Vimos também que isso só se torna possível quando conseguimos gerenciar de maneira positiva nosso relacionamento com o outro. E como se faz isso? Procurando saber, em primeiro lugar, o que o outro tem a ganhar, fazendo o que queremos. Trata-se de uma tarefa um pouco difícil de início, pois na sociedade em que vivemos, o senso comum nos diz que o importante é sempre ver o que nós temos a ganhar, mesmo em prejuízo do outro. Aquilo que queremos, portanto, deve ficar em segundo plano. Somente quando tivermos certeza de que o outro ganha, é que nós devemos nos preocupar com aquilo que desejamos. Às vezes isso também é perfeitamente dispensável. O que temos a ganhar quando conseguimos persuadir um filho a estudar ou consolar um amigo por uma perda, senão a satisfação de ter conseguido esse objetivo? Realizamos isso pelo bem último de nosso próprio ser interior, o divino que habita em nós, essa parte que sempre busca ir mais além daquilo que nos prende a esta terra, que se alegra em doar, e nisso se obtém a sua felicidade. A primeira lição da persuasão que temos que aprender então é educar nossa sensibilidade para os valores do outro. Se não formos capazes de saber quais são esses valores, de nos tornarmos sensíveis a eles, seremos incapazes de persuadir. Se você está gostando do meu conteúdo aqui no canal, deixa aí o seu joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar e sempre receber em primeira mão quando um novo vídeo é postado. Lembre-se de viver com paixão. Um grande abraço, gratidão e fui!